Bom dia, hoje é quarta-feira, 5 de fevereiro, e está no ar o Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia a você que nos assiste aqui na audiência da Band Nordeste. Hoje aqui nós teremos duas entrevistas. A primeira entrevista será com a subsecretária das Setas, Carla Verusca, que vai falar aí sobre a reabertura da nova sede do Sistema Nacional de Emprego, o SINE. Também vamos pincelar aí política, viu? E a segunda entrevista será com o professor Carlos André. E aí, claro que na pauta a gente vai falar sobre Enem, sobre SISU, sobre dicas aí se você não passou. Então fica ligadinho que o programa de hoje está repleto de boa informação. Pois é, Rodrigo, e apesar do medo de que o comércio mundial seja prejudicado pelo avanço do coronavírus, economistas apontam que é cedo para prever o efeito sobre as exportações brasileiras. É desta sala na Avenida Paulista que o presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China monitora o avanço do coronavírus no país asiático. Ele mantém contato direto com o governo e empresários chineses. O objetivo é divulgar informações em tempo real e tentar diminuir o impacto da doença nos negócios entre os dois países. A gente pode intensificar as relações agora Brasil e China, realmente fornecer cada vez mais alimentos, e eles vão buscar isso, alimentos com segurança alimentar. O Banco Central da China injetou o equivalente a 743 bilhões de reais na economia, para garantir a circulação de dinheiro. Economistas por todo o mundo acreditam que o PIB chinês deve crescer menos esse ano, o que pode afetar outros países. Embora a expectativa seja de queda no comércio mundial com a China, alguns setores aqui no Brasil podem se beneficiar, como de alimentos e insumos hospitalares. O problema, no momento, é como fazer os produtos chegarem ao país asiático. Vitor Melão morou 3 anos na cidade de Wuhan. Ele afirma que feiras de negócios e missões comerciais estão sendo canceladas, mas que, por outro lado, alguns setores brasileiros devem manter as vendas. Destaco aqui a proteína animal. Então, as grandes empresas, que estão habilitadas a exportar para a China hoje já manifestaram um certo otimismo em relação a isso, A perspectiva aí no curto, médio prazo é de recuperação, Já vem de uma série de acordos, de contratos firmados. Eu não enxergo que esse setor estaria em risco. A Associação de Comércio Exterior do Brasil prevê queda de 13,5% nas exportações este ano. O presidente desta empresa de comércio exterior tem uma encomenda de máscaras cirúrgicas e álcool gel para entregar na China. Só que diversas companhias aéreas cancelaram voos para lá. Nós estamos com a documentação toda pronta e agora a fase crítica é encontrar a companhia aérea que se disponha a fazer o embarque do material para lá. Hoje nós não temos como enviar. Realmente tem que se preocupar porque está mexendo com toda a economia mundial, mas eu acho também que está se fazendo muito alarde ainda para o que pode ser realmente real ou pode ser fake, Roberto. A gente tem que levar em consideração que no caso das exportações de alimento, certo? Proteína animal, frutas, que o Rio Grande do Norte vai passar agora a exportar melão para lá, a gente sabe que isso não vai ter uma influência direta, quer dizer, muito pelo contrário, a gente vai continuar fazendo a exportação, talvez cresça a exportação para a China nesse momento, que é um momento complicado. Mas outra coisa, o coronavírus, apesar de todos os problemas que ele está causando, ele já tem gente trabalhando para debelar o problema com uma vacina, já está sendo tomado todos os cuidados, e eu acredito que é só um momento atual que tem esse problema, mas assim, não tem, até agora não tem uma influência direta, e não acredito que vai ter uma influência direta futuramente. As micro e pequenos negócios foram responsáveis pelo saldo positivo de empregos no Rio Grande do Norte. Raoni abriu esta empresa de camisetas com expressões potiguares em 2015. De lá para cá, ele viu o negócio crescer, saindo do trabalho praticamente só para empregar 11 pessoas. Hoje nós temos 11 na equipe, nós temos 3 em loja, uma gerente de loja, duas vendedoras, um na produção e e-commerce, e temos 4 estagiários, 3 na criação e um no TI.
Além desta unidade em Candelária, ele possui outra loja em Petrópolis e uma sede administrativa da marca em Pitimbu. Negócios como o de Raoni são os principais responsáveis por manter o saldo de empregos no Rio Grande do Norte e no Azul. Em 2019, o saldo de empregos formais no estado foi de mais de 3.700 vagas e as micro e pequenas empresas puxaram um índice que desde 2015, com exceção de 2018, vem amargando saldos negativos. Os pequenos negócios, com até 19 colaboradores, historicamente sustentam esse saldo positivo de emprego no Rio Grande do Norte, não é? Foram mais de 7.000 vagas em 2019 e mais de 10.000 vagas em 2018. Microempresas como a de Raoni têm faturamento anual de até R$360 mil e podem ter até 19 funcionários. Com a expansão dos negócios, essa é a meta de Raoni para 2020. A gente ainda está num patamar de crescimento, mas o objetivo desse ano, 2020, é pisar no chão em relação à criação de novas lojas, mas tentar alcançar novos patamares no sentido da qualidade de produto, novos produtos, criação, e isso com certeza vai demandar novos colaboradores. Quando se tem criatividade, você vê que o mercado se abre e o público realmente aceita. É uma grande sacada. Você viu lá, cuscuz, giga com tapioca, quer dizer, esse tipo de coisa que é bem nosso e é uma sacada muito legal. Eu adorei a matéria, inclusive. E entre 2018 e 2019, 43 pessoas foram resgatadas de situações de trabalhos análogas à escravidão no Rio Grande do Norte. Condições degradantes, falta de equipamentos de proteção individual, jornada de trabalho indefinida e ainda descontos no salário em troca de comida. Essa era a situação desses trabalhadores resgatados em condições análogas às de escravos. De 95 até o ano passado, ou seja, em 24 anos, 79 pessoas foram resgatadas de situações como essas em todo o Rio Grande do Norte. 43 delas entre 2018 e 2019, na região do Vale do Açu. No ano de 2020, admitir que tem trabalhadores brasileiros ou de qualquer nacionalidade submetidos à escravidão é um absurdo. Um só já seria preocupante. Nas últimas ações, o trabalho dos órgãos fiscalizadores ficou concentrado em empresas de cerâmicas e de serviços de extração de palha de carnaúba. A força-tarefa no Rio Grande do Norte foi planejada, baseada em casos que já existem em outros estados. A falta de oportunidade, a estagnação econômica de algumas regiões são um atrativo para os escravagistas. Na escravidão moderna, não existem algemas físicas, mas existem amarras invisíveis que comprometem a integridade biológica e mental do ser humano. No trabalho escravo, falta tudo. Todos os direitos são negados. Na miséria que parte da população vive, qualquer promessa, ela acredita, qualquer promessa ainda mais bem feita, mais enganosa, ela segue fielmente e vai cair numa armadilha difícil de sair. Realmente é um problema muito sério esse. Nós vamos a um breve intervalo, mas não saia daí. No próximo bloco vamos conversar com a subsecretária das Setas, Carla Verusca, que vai falar sobre a reabertura do Cine, vamos falar também de política. Não saia daí, é só 2 minutinhos. De volta com o nosso Band Entrevista, recebendo aqui nos estúdios a subsecretária das Setas, Carla Verusca. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Band Entrevista. Mais uma vez, muito obrigada, muito obrigada. Bom dia você, Rodrigo, bom dia, Roberto. É um prazer, como sempre, estar por aqui, né? Carla já é figurinha aqui nossa. Né? Carla, me diga uma coisa, finalmente inaugurado a sede do Cine em Candelária? Olha, que promessa é dívida, eu disse que viria dizer, né? Então, realmente, agora já estamos funcionando em Candelária, não houve a inauguração, assim dizer, a festa, como se diz, mas nós já estamos em pleno funcionamento, já houve toda a transferência do serviço que fazíamos na Cidade da Esperança para a sede em Candelária, nossa sede nova. E a Cidade da Esperança foi desativada. E o que é que muda com a vinda do Cine agora aqui para o bairro de Candelária? No mínimo a estrutura, né? Assim, a estrutura que vai nos dar a comunidade um trabalho melhor.
tanto em receber o empregador, como o empregado, como os nossos servidores também, né, que trabalhavam de forma já bastante precária, vamos por assim dizer, aqueles empregados aquelas pessoas que estavam procurando emprego, que viam bem a nossa situação de trabalhar e de dar as respostas que eles realmente precisavam. E hoje o Cine vai ter uma estrutura que, além do trabalho de cadastro e de seguro-desemprego, agora tem estrutura que a gente pode pensar mais, pensar em cursos, em qualificação, em capacitar esses empregados para as exigências que o mercado hoje tem. A senhora fala em curso de qualificação. Já existe uma expectativa desses cursos acontecerem no Cine? Porque quando a senhora veio aqui a última vez, nos falava aqui para a gente que a grande dificuldade do preenchimento de vagas era a qualificação profissional. Existe essa expectativa do Cine estar oferecendo essa qualificação? Existe sim. O ano passado o trabalho foi todo em torno também de fazer as visitas para buscar as parcerias que nós poderíamos esse ano começar a usar. Então, assim, a gente também precisava muito da estrutura dessa mudança de endereço para pensar seriamente nas qualificações. E agora a gente já tem a expectativa, temos parceiros, já fizemos várias visitas, temos o IFRN, temos a Escola da Assembleia, que foram contatos que a gente pode já pensar, o Sistema S, em cursos. E em um breve espaço de tempo, a gente já vai conseguir oferecer. Claro que estamos agora fazendo a parte de planejamento, porque um curso é uma educação, é uma forma de educação também um pouco continuada, vamos dizer dessa forma, uma qualificação. E então a gente precisa desse planejamento para poder oferecer dentro do Cine. A expectativa esse ano é de crescer o número de vagas no mercado? De buscar mais, né? Porque a gente viu que o ano passado, com uma equipe que foi formada em buscar e fazer o Cine voltar novamente a ter credibilidade, a gente conseguiu oferecer, sim, um maior número de vagas. E esse ano é que a gente quer trabalhar muito mais. O ano passado a gente focou em não trabalhar só em Natal, foi em todo o Rio Grande do Norte, porque o que a gente conseguiu ano passado foi no Rio Grande do Norte, não foi em Natal. Então, Cine é RN. E esse ano nós vamos continuar buscando. A nossa expectativa de crescimento é a expectativa que todo brasileiro tem, não é todo potiguar, né? É todo brasileiro, é que o país realmente cresça e o Rio Grande do Norte cresça para nós podermos ter realmente essa expectativa. E já tem resolvida. Índices que a gente possa aqui apontar de números positivos no trabalho aqui do Rio Grande do Norte? Sim, o ano passado nós tivemos um acréscimo de número de vagas em mais de 60%. Aumentou o número de pessoas, eu digo, um acréscimo em número de vagas, porque houve o número de vagas oferecidas, mas nós não podemos dizer que foram todas as pessoas a gente conseguiu fazer a colocação no mercado de trabalho, porque como eu havia falado da última vez, a gente teve muito problema de qualificação, de algumas exigências pelo empregador, e nós não conseguimos, às vezes, colocar realmente essas pessoas, dar o trabalho. Elas iam para as seleções, mas os empregadores, às vezes, não admitiam, né? Todas, mas assim, houve o crescimento no número de vagas, mas houve assim mesmo sem essa aceitação, um aumento muito positivo no número de pessoas colocadas. Tem sido frustrante essa questão da vaga existir e não existir quem preenche? Com certeza, principalmente para nós que trabalhamos todos os dias vendo as pessoas chegarem reclamando da falta de emprego, buscando o seu seguro-desemprego, porque uma das funções do Cine era que esse seguro-desemprego não fosse nem dado entrada. Na verdade, que nós pudéssemos, naquela hora que ele chega lá, a gente já conseguir colocá-lo novamente no mercado de trabalho. E não é isso que nós conseguimos, né? Às vezes as vagas têm, a gente está sempre oferecendo em todas as, eu falo, as redes sociais das setas, né, e do governo, a gente sempre está com essas vagas, todos os dias o que a gente tem, a gente oferece. Mas frustra, sim, chegar e não poder dizer, pronto, vá mandar 10 pessoas e voltar 9, porque tinha 5 vagas e a gente não conseguir colocar. Isso é bem difícil para a gente aceitar, né? Carla, quem quiser procurar o Cine, procura em que horário? Procura no horário que ele já havia funcionando, de 8 às 14, isso é segundo o decreto da governadora, a gente continua mantendo esse horário de 8 às 14. Mas as demais unidades, como a
a do Alecrim, a do Via Direta e da Zona Norte vão até às 6 da tarde. E o cadastro também pode ser feito através do site do Cine. Do site do Cine, exatamente. Volto a dizer, o cadastro pode ser presencial em qualquer das unidades ou no site do Cine. E eu costumo indicar que, se fosse presencial, se torna de uma forma mais completa. Você faz o cadastro, às vezes você não tem a experiência de fazer esse cadastro, aí coloca uma só ocupação e às vezes você já teve mais de uma ocupação. Então, às vezes, quando você vai fazer presencial, mesmo que você faça pelo site, depois procura uma das unidades, dá uma atualizada. Esse cadastro em alguma frequência ou não? Você se cadastrou uma vez, você vai estar sempre Não, ali você vai ter disponível. o cadastro lá eterno, mas precisa ser atualizado, porque às vezes você fez alguma coisa. Tem gente que tem um cadastro há mais de 5 anos e nunca voltou lá, aí diz, porque o Cine nunca chamou, mas ele já deve ter feito outras coisas e deve ter coisa bem mais atualizada para ser colocado também. Então, se você puder atualizar, isso é o ideal. O governo criou uma lei, que é o PROED, que substitui o PROAD, de incentivo à indústria. Já tem alguma procura da indústria para postos de trabalho a partir do PROED? Olha, a gente teve algumas conversas com a Secretaria de Desenvolvimento, que é uma das mais atuantes essas novas empresas e indústrias que vão vir se instalar, fazer uso do PROED. E essa nossa conversa vai colocar o Cine para fazer essa intermediação dessa mão de obra, que é importante que o governo também esteja presente na intermediação, tanto de se colocar a empresa como intermediar. Carla, o Cine é um programa nacional, o Sistema Nacional, embora seja subsidiado aqui pelo governo através das setas e da sua pasta. Mas como é que está a situação do Cine hoje junto ao governo federal na questão da implementação das leis, do conselho? Como é que está hoje a situação do Cine junto ao governo federal? O ano passado, vieram com essa mudança de Ministério do Trabalho para Ministério da Economia, vieram algumas orientações que nós precisávamos nos compor diante do que estava sendo pedido. E uma das orientações era uma lei de fundo a fundo, que era uma lei direcionada ao trabalho, que o Rio Grande do Norte era um dos poucos estados que não existia ainda essa lei. E nós fizemos, junto com o jurídico, desenvolveu essa lei de acordo com as orientações do governo federal, do Ministério da Economia, foi colocada na Assembleia, já foi votada, já foi sancionada, e agora a outra meta era a criação do Conselho, que temos o Conselho do Trabalho, criado desde o ano passado. Só esse ano foi atualizado para poder, a partir de agora, o Cine do RN está mais apto a receber. Existem algumas situações ainda que não podem dizer a você que vão vir direto recursos, a gente já vai dar entrada e esses recursos virão, mas que é ainda uma prestação de contas antiga que não está totalmente resolvida. Foi resolvido pelo governo Fátima, sim, de acordo com o que tinha sido pedido no governo federal anterior. Só que com a mudança do Ministério, eles estudaram novamente o processo e acham que não era para ter sido daquela forma. Então, nós agora estamos novamente colocando as prestações em conta para o governo federal entender o que foi feito. E a expectativa é de quanto tempo isso estará resolvido? É uma expectativa que a gente espera que seja para breve, para poder todos esse trabalho que a gente quer fazer, inclusive de cursos, de qualificação, a gente depende disso, porque os recursos, o Cine, ele funciona com recursos do governo federal, sempre foi assim. Então, hoje a Setas mantém, mas não era assim. Ela mantém por uma situação de nós estarmos dentro da secretaria. Mas, na verdade, ele é mantido pelo governo federal. Hoje deveria ser pelo Ministério da Economia, que se parou isso há alguns anos atrás, quando essas prestações foram entregues de forma que não foi aceito pelo governo. Então, assim, está sendo estudado desde o ano passado, isso já é um processo que está sendo revisto, então nós esperamos que isso saia a qualquer momento. Doutora Carla, vamos falar um pouquinho de política agora. A senhora é presidente estadual do Avante que noticiou, a gente viu em toda a mídia, que terá candidatura própria à Prefeitura de Natal. Como é que estão essas conversas, essas articulações? Isso, sou o presidente do partido e isso foi uma orientação da Nacional, tá? Assim como foi a orientação há 2 anos atrás, de termos temos candidatos a deputado federal,
e nós estivemos presentes nessa campanha de 2018, da mesma forma agora em 2020 nos foi orientado que estivéssemos presentes também em majoritárias, que pudéssemos ter um candidato. Surgiu não temos ainda esse nome definido dentro do Avante, porque todos os filiados estão aptos a ser candidatos, mas nós temos essa orientação e vamos ver o que vai acontecer. E a nominata para vereador já está montada ou ainda está trabalhando com isso? Montada, trabalhamos desde o ano passado que nosso presidente municipal do Avante, o vereador Ranieri Barbosa, tem montado isso, tem trabalhado nessa nominata e ela hoje está montada. Temos o número de mulheres necessário, temos até um pouco mais, graças que isso para mim me deixa muito feliz, porque por ser mulher presidente do partido, a gente fica feliz. Mas era exatamente isso que eu ia perguntar. A legislação diz que é 30% de um ou do outro lado. Eu já ia perguntar, vocês estão com 70% de mulheres e 30% de homens? Não temos os 70% de... Eu gostaria, mas quem sabe, em breve a gente chega, numa próxima. Mas nós temos mais de 30%, que é o que realmente se exige, né, o que se pensa, mas em busca e sempre mostrando às mulheres que elas são capazes. Né? Eu, mais do que ninguém, tenho que mostrar isso. Doutora Carla, a senhora fala que todo filiado é apto a ser candidato. A senhora foi candidata a deputada federal, teve uma votação expressiva no Rio Grande do Norte, especialmente em Natal, aí, que figurou com mais de 15 mil votos. Isso a credencia a talvez ser uma dessas postulantes à candidatura a prefeita de Natal? Isso me deixa muito feliz, a lembrança do que foi colocado o meu nome. Fiquei lisonjeada, porque a candidata a uma prefeitura e uma prefeitura de uma capital, isso é algo que a gente vê de forma grandiosa na política. Qual político que não almeja chegar a essa situação? Mas eu não posso dizer que eu serei a candidata, tá? É como eu acabei de dizer, sou filiada, sou presidente, mas sou filiada. Então, qualquer um dos filiados, o que eu estava falando é que exatamente em 2018, quando houve o convite e colocaram o meu nome, por isso muitos acham que agora, com o convite de uma majoritária, serei eu novamente. Mas isso pode mudar, não tem... Hoje o Avante ele faz parte da base do governo, Fátima, no Estado, com o seu nome compondo aí o segundo escalão do governo. Já existem algumas articulações entre os partidos aliados do governo em torno da eleição aqui na capital? A governadora tem trabalhado bem essa eleição, ela quer que o PT tenha a sua candidatura própria. Nós trabalhamos com o governo, nosso apoio foi ao governo Fátima em 2018 e nós pretendemos estar caminhando com ela e essas conversas realmente não foram tidas ainda sobre eleições municipais, as eleições da capital. A gente ainda tem a conversa ainda é antiga, ainda é de 2018, ainda foi para governo. Para a prefeitura a gente não tem ainda nada a comentar. Doutora Carla, a gente queria agradecer sua participação aqui no nosso Band Entrevista, colocando as nossas câmeras à sua disposição, para que você, inclusive, convoque as pessoas a irem a conhecer o Cine, o novo Cine aqui em Natal. Exatamente. Então, estamos agora abertas a receber realmente a população, os empregadores que deem esse voto de confiança. O Cine é um órgão do governo, trabalha sem nenhum ônus não há cobrança nem para o empregado, nem para o empregador. Somos um órgão apenas para fazer a intermediação e melhorar os números do Rio Grande do Norte. Então, estamos lá aptos a recebê-los na medida do possível. Obrigado, doutora Carla. A gente vai a um rápido intervalo comercial. Não sai daí. No próximo bloco, a gente bate um papo com o professor Carlos André. Claro, na pauta Enem, Sisu e muita informação para você que ainda quer saber alguma coisa sobre isso. A gente volta já. De volta com o nosso Band Entrevista, recebendo aqui nos estúdios agora o professor Carlos André. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Band Entrevista. Bom dia, muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Professor, resultado do Enem, que é a pergunta que não quer calar. Como é que foi o Enem este ano? Este ano, a gente soube agora no início do ano a resposta, mas foi do ano passado, né? Isso. Como é que foi o resultado do Enem? Foi positivo? Esse foi um Enem bem, assim, a reta final bem estressante, né? Porque teve toda essa polêmica, sai o resultado, não sai. Então foi mais cansativo do que o normal. A ansiedade foi maior que o normal,
mas graças a Deus, nos 47 do segundo tempo, quando liberaram na justiça o resultado foi maravilhoso e muita gente feliz aí, comemorando até agora, com certeza. Tivemos esse imbróglio da questão da correção das provas, muda-se data, não muda-se. Como foi que os alunos viram isso, professor? Olha, em geral já é um momento tenso, né? A família com grande expectativa, o pessoal dorme mal. Só que esse ano, eu trabalho nisso há 27 anos, foi o resultado mais estressante que eu já participei. Porque ninguém sabia o que ia acontecer, se ia ter resultado ou não. Sai hoje, sai amanhã, toda hora havia um boato e essa celeuma judicial. A gente defendia desde sempre que deveria liberar, tanto como liberou. Até porque, se realmente surgem problemas posteriormente, as universidades são obrigadas a acolher o aluno. Agora, recentemente, aqui em Natal, inclusive, houve um caso que a aluna comprovou que alunos tinham sido aprovados em medicina com nota menor do que a dela, e a universidade é obrigada a abrir uma vaga extra para colocar o aluno para dentro. Então, era muito melhor resolver o problema pontualmente, como nesse caso que eu citei, do que você bloquear milhões de pessoas na expectativa. Você falou em vazamento, falou em medicina e vazamento, eu lembrei que houve um vazamento no dia que foi liberado o resultado à noite. Pela manhã, por acaso, o SISU abriu e muita gente conseguiu ver o resultado, inclusive de medicina. Depois fecharam o SISU. Como é que foi isso? As pessoas ficaram achando que era fake, que estava aberto realmente? Como foi? Olha, foi bem complicado, porque o sistema estava programado para liberar num certo horário, né? Como a justiça impediu, a programação se manteve e saiu, até porque o governo tinha expectativa até o último segundo que conseguiria liberar no horário. Então, realmente, alguns alunos viram o resultado, só que a pessoa, e daqui a pouco o resultado saiu, é muito difícil alguém ter confiança total que aquilo realmente era verdade. E era verdade, mas o governo, até para não criar um novo imbróglio judicial, logo em seguida disse, olha, esse resultado que apareceu aí, ele não é o verdadeiro. E aí o pessoal que viu ficou naquela comemoro ou não comemoro, e ninguém tinha coragem realmente de comemorar, né? Carlos André, o Over, historicamente, fica aí com um bom número de aprovados. Esse ano repetiu. Quais foram os números? Graças a Deus. A gente aprovou 803 no total, em medicina no Rio Grande do Norte, 91, e na Paraíba, que é uma cidade que para a gente agora é mais importante do que nunca, porque a gente está abrindo uma unidade lá. Então, na Paraíba, a gente aprovou 38 candidatos em medicina, candidatos de Natal, tentando medicina para Paraíba. A partir desse ano, a gente passa a ter uma unidade na Paraíba, em João Pessoa e em Mossoró também. Quer dizer que Mossoró também ganha uma unidade esse ano? Ganha. A gente passou aí uns 6, 7 anos. A expectativa lá de Mossoró, qual é? Pô, o melhor possível. A gente ficou surpreso como a marca era forte em Mossoró. A gente está com uma quantidade de matrículas assim, fora do normal desde que abriu. E a gente, toda vez que vai lá, é muito bem recebido, a imprensa, os alunos. É uma cidade muito carinhosa e acolhedora conosco. Então, a gente está muito feliz. Realmente, demorou bastante tempo, a gente programou bastante. Mas agora que aconteceu, graças a Deus, só alegria lá em Mossoró. Carlos, passou-se verão, saiu nota, quem passou viva, e quem não passou, não é momento de desistir. Eu sempre costumo dizer, eu fui um bom aluno, graças a Deus. Todo mundo é bom em alguma coisa, pelo menos, né? Se eu fosse ser modelo, não ia ser muito sucesso, né? Mas como aluno, eu fui um bom aluno, fiz 4 vestibulares, passei nos 4, fui em primeiro lugar em 3, mas eu sempre gosto de dizer para os alunos que a vida é cheia de vestibulares, né? Toda hora acontece um vestibular, daqui a pouco, sem ao menos esperar, daqui a 10 minutos pode acontecer um novo vestibular. Quando eu digo vestibular, não é um vestibular papel, gabarito, são desafios que a vida oferece, né? Então, esse vestibular papel, que tem edital, que tem hora marcada, por acaso eu fui bem nos 4 que eu fiz. Mas em vários outros vestibulares eu fui reprovado, como você deve ter sido também, como ele também deve ter sido, e a gente tem que saber lidar com as derrotas que acontecem na vida. Às vezes é uma doença na família, a morte de um familiar inesperada, então eu levo isso como uma reprovação naquele vestibular momentâneo. E a gente sabe que tem que saber lidar com a derrota momentânea, levantar a cabeça, se preparar para a próxima, porque na vida é impossível ser aprovado o tempo todo. Então,
que ou pode ter acontecido uma derrota naquele momento, é se preparar para a próxima para conseguir conquistar a O vitória. colégio já voltou? Já está em aula? Já começaram as aulas? Não? Olha, a gente começa as aulas no veraneio, assim, o pessoal diz que vai todo mundo de branco, porque é quase Réveillon, né? Então a gente tem que começar muito cedo, porque o Enem é muito cedo, né? No início de novembro, é diferente do vestibular, que era final de novembro, início de dezembro. Então a gente começa as aulas bem antecipadamente, a gente já está aí 3, 4 semanas de aula já. Já para preparatório para o Enem. Para o preparatório para o E Enem. a escola também. A escola também. Meu filhinho, que tem 2 anos, que é nosso aluno, já está lá assistindo as aulinhas dele. Hoje o Over, ele atende que idades? A gente já atende dos 2 anos, que a gente chama de nível 2, que é o infantil, até o cursinho pré-vestibular, que aí não tem limite de idade. Isso quer dizer que a gente tem toda a grade do fundamental, do ensino médio, e ainda tem o cursinho para quem não atingiu. Isso. A gente pega do infantil, fundamental, médio, cursinho, a gente não trabalha só com berçário, que aí não está no nosso expertise. Mas aí o telespectador que está aqui nos assistindo, professor, que não está desde o início, ou não entrou, está agora no 3º ano do ensino médio, mas quer se preparar para o Enem, óbvio, que não está com essa bagagem toda. Quais são as oportunidades que ele tem hoje de estar dentro do Over? Olha, a gente recebe alunos de todas as escolas e tenta colaborar para que cada um deles realize seu sonho, né? Então, na verdade, a gente recebe alunos desde 9º ano, buscando cursinho, buscando se preparar. O aluno quer fazer medicina, por exemplo, que é um curso muito difícil, a gente orienta que essa preparação comece bem antecipadamente. Mas, quem ainda não se preparou, a gente tem todas as possibilidades possíveis, desde cursinho de todas as matérias, como cursinhos que a gente chama de cursinhos isolados. Então, minha dificuldade é só matemática. Eu posso ir lá no Over fazer um cursinho só para matemática, ou só para física, ou só para química. Você monta o seu horário com as disciplinas que deseja, nos horários que forem mais convenientes. E qual é a maior procura hoje para esses cursos individualizados? Com certeza as matérias de cálculo, né? Eu costumo chamar dos 3 cavaleiros do apocalipse, né? Que é matemática, física e química, que é o que estressa a maioria das pessoas do mundo. Não só Natal, não só Brasil, mas no mundo inteiro. Falando agora na escola, né, de quem está lá, qual é o diferencial do Over dentro aí de um campo que você vê grandes escolas aqui em Natal, que faz desde do ensino fundamental até o ensino médio? Com certeza tem grandes escolas na cidade, a gente respeita e elogia todas. A nossa escola é o que a gente autoclassifica como uma escola de resultados, né? Uma escola onde o ensino é bastante puxado, desde pequenininho o pessoal tem prova toda semana, não tem aquela famosa semana de provas, toda semana eles têm que fazer prova. O nosso aluno do médio, por exemplo, da 3ª série, ele faz prova de 15 em 15 dias, todo sábado e domingo. Sua sobrinha foi uma grande aluna nossa, inclusive um grande orgulho, não só por ter sido sua sobrinha, mas por ser uma boa aluna, tecnicamente falando. Então, é realmente uma escola bem puxada. Por exemplo, na nossa escola, o xadrez, ele é uma disciplina. Então, da mesma maneira que o aluno estuda matemática, física, química, ele estuda xadrez. Se ele vacilar, ele fica em recuperação em xadrez, porque a gente acredita que o xadrez, por exemplo, é um esporte que auxilia bastante no desenvolvimento do raciocínio abstrato, vai facilitar bastante na matemática no futuro e assim por diante. A gente tem, por exemplo, o ensino bilíngue. O nosso aluno, ele assiste aula de... O bilíngue, ele é a partir de que ano? Do nível 2. O meu filho, por exemplo, que é pequenininho, né, que é infantil, ele tem aula de ciências em inglês, de música em inglês. Então é bem legal, porque eles... Um dia desse eu entrei no infantil e fui tirar uma onda de inglês, né, porque eu sei um pouquinho. E aí eles começaram a falar num nível de velocidade que eu fiquei com vergonha. Eu fiquei assustado, encerrei e comecei a falar em português, porque ia complicar. Você falou em xadrez. A gente não vê aulas de xadrez nas escolas públicas, ou muito poucas apoiam esse tipo de projeto. Por exemplo, Macaíba, há bastante tempo apoia esse projeto, hoje tem mais de 3.000 alunos de xadrez, e isso tem ajudado a melhorar realmente o desempenho dos alunos lá. Essa deveria ser uma obrigação das escolas? Olha, como o Rodrigo falou há pouco tempo, né, a cidade tem grandes escolas e cada escola tem um perfil, né? Então, por exemplo, na nossa escola, eu costumo dizer que dificilmente vai surgir a nova Daiane dos Santos,
o novo Oscar Schmidt, a Hortência, porque na nossa escola, por exemplo, no nosso perfil, o lazer, o esporte é lazer, é só diversão. A gente prefere que o aluno estude bastante e relaxe no esporte. Nós temos escolas aqui na cidade que elas são muito mais ligadas ao esporte. O esporte é algo muito mais sério. O aluno tem 3, 4, 5 dias de treinamento. Então, por exemplo, quando a gente lançou a nossa escola há 11 anos, alguns alunos e famílias, inclusive, percebiam que xadrez era uma disciplina obrigatória, ele poderia ser reprovado em xadrez, poderia ficar em recuperação em xadrez, tem pais e alunos que não aceitam bem isso. Então, tudo depende muito da filosofia do que a família acredita. Então, a palavra obrigatório, ela é bem complicada nesse perfil de escola, porque você tem que saber o tipo de aluno que está ali, o que aquele aluno quer. Hoje em dia, como a nossa escola já é razoavelmente antiga, o aluno que vai para lá já sabe bem o perfil que ele vai encontrar. Então, dificilmente vai ter problema de alguém reclamando: aula de xadrez, meu filho está fazendo aula de recuperação em xadrez em dezembro, porque já é o padrão, né? Ele quer aquilo. Então, eu defendo que deveria haver a maior variedade possível de escolas e que cada um procure o seu quadradinho ali que dá certo. Deveria ter muitas escolas onde o xadrez é disciplina obrigatória, mas não todas. A gente vai ter, por exemplo, agora a escola cívico-militar aqui no Brasil. Eu fui um aluno de colégio militar, adorava o colégio militar, meu pai é militar, ou seja, minha família acredita bastante naquilo ali, em dar continência, em etc., mas com certeza não é a filosofia de todas as famílias. Ô, professor Carlos, depois do passado, lá, a prova do Enem, o grande vestibular é o SISU, porque você tem que lidar ali com números, com vaga, com universidade. E qual é o apoio que o Over dá ao aluno para que ele ali, às vezes, não perca uma vaga porque ele se atrapalhou, não fez um cálculo, não prestou direitinho atenção a isso? Eu costumo dizer que o SISU é o videogame da vida real, né? Porque parece um jogo, na verdade, só que você está jogando ali com um ano da sua vida. Como você falou, você erra ali um cálculo, né? É muita matemática, aquilo ali é probabilidade, estatística pura, né? Então, todos nossos professores que são mais ligados a essa área tecnológica, a gente tenta facilitar a informação, a orientação para o aluno. Eu falei há pouco tempo da sua sobrinha, que foi uma grande aluna, e eu me lembro que a gente tem muito contato desde sempre, e você dizia: Carlos André, e aí, tá bom? Tá bom, vai dar certo. Tal, e deu, né? Depois a gente estava lá comemorando. Mas eu vou dar um exemplo bastante simples. Um aluno, ele está em antepenúltimo, são 50 vagas, e ele está a 3 vagas do limite de passar. Então, é muito comum esse aluno que está muito no limite, ele ficar com medo e sair. E, por exemplo, esse ano, como sempre, a gente orientou muitos alunos que estavam fora da vaga a manter. Ou seja, tem um cara que está 3 para dentro e ele fica com medo e sai daquele curso, daquela universidade, e tinha um cara que estava 2 para fora, e a gente fala: cara, segura, porque muita gente que está no limite fica com medo, sai e você vai entrar. E todo ano acontece isso. Então, tem que conhecer o gráfico da universidade, a gente anota, inclusive, todo o comportamento de cada universidade historicamente, para comparar como é que foi 2018, 2017, 2016, para que a gente aumente a nossa probabilidade de dar o chute certo. Carlos, agora tem um outro aspecto. As pessoas escolhem o curso, teoricamente, por vocação. Eu tenho uma vocação para um determinado curso. E eu não atingi aquela média e acabo entrando na universidade para não perder o direito de entrar. Como é que se lida com isso? Olha, o que eu gosto de participar desse programa é que vocês fazem as melhores perguntas. Vocês são muito inteligentes as perguntas de vocês. Essa é maravilhosa. Todo mundo me pergunta bastante se eu prefiro o Enem ou o vestibular anterior, o modelo antigo, o FRN. E essa é uma pergunta muito difícil de responder. Eu não consigo respondê-la, porque eu poderia listar 10 vantagens da UFRN e 10 vantagens do Enem. O SISU, inclusive, é uma delas, porque permite que o aluno dispute vaga em qualquer lugar do Brasil. Na época do vestibular, alguns alunos passavam uma maratona de 15 vestibulares seguidos, o que era muito caro, viagem de avião, cada final de semana num estado, e com o SISU, é uma prova única, você pode disputar em qualquer lugar. É uma coisa boa, beleza, isso é legal. Detalhe muito ruim que você acabou de levantar, muito inteligentemente. Na minha opinião, o SISU, ele induz
a pessoa mudar o caminho da vida dela. Algumas pessoas, elas nasceram para serem jornalistas, como eu tenho certeza, por exemplo, que eu nasci para ser professor. E aí, a nota não deu certo, você é muito novo, né? A gente está falando de pessoas aí com 16 anos, 17 anos, então são muito suscetíveis a pequenas influências. Então, ele nasceu para ser jornalista, a nota dele não está dando certo e ele muda para matemática, que não tem nada a ver. E aí ele talvez entre no curso de matemática, às vezes a família pressiona, ele se forma em matemática e vira um péssimo professor de matemática, uma pessoa frustrada para o resto da vida. Então, na minha opinião, esse é um grande erro do SISU, ele induz a pessoa a mudar o curso dela, o destino da vida dela, principalmente em famílias que são muito imediatistas, só querem a vitória, né? Que a gente até discutiu isso há pouco tempo. Ou seja, às vezes é melhor você perder, né? Ter paciência, perde, ajeita e vence depois. Mas eu não estou conseguindo a vitória que eu queria naquele momento, ser aprovado em jornalismo. E aí eu mudo para uma coisa que não tem nada a ver, curso de química, só para passar, só para ter aquela vitória momentânea, e eu mudei completamente o rumo da minha vida. É diferente alguém que nasceu para ser físico como eu e é feliz fazendo isso, de alguém que nasceu para outra coisa e vai por um caminho totalmente diferente. Professor Carlos, queria agradecer muito a sua participação. Obrigado. Infelizmente, nosso tempo aqui está esgotado, mas eu queria que você deixasse suas redes sociais, a do Over, para quem tem alguma dúvida ou quer conhecer mais o Over, mais do que já é conhecido, possa entrar em contato com vocês. Eu estou no Instagram, YouTube, etc., @CarlosAndréOver, e o do colégio, @OverColégioCurso. Pois é, o nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. Tenham todos um bom dia e até amanhã, a partir das 7 da manhã. Mas não sai daí que a programação continua. Até amanhã, às 7 horas.